Então, quando você quer xingar alguém em inglês, você pode simplesmente falar go to hell. Go é ir, né, um verbo, e hell é inferno. Ah, entendi. Então hell vem de inferno, mens é homens, né? Sim, man é homem. Então tem aquela maionese dos homens do inferno? Qual? Hellmans? E aí, galera do Inteiramente, o seu... Desculpa, volta. Que foi? Você pegou desprevenido. Deu um grito aqui, eu... Foi mal, agora eu tô esperto que você vai gritar na minha orelha. Tá bom. Mano, você gritou, foi mal. Eu sou o Guilherme Aparecido, da Biologia, e mais uma vez aqui pra vocês com um tema interdisciplinar. Trouxe aqui um amigo especial, também de tempos, né? Muito obrigado pela presença. Muito obrigado, eu tô feliz de estar aqui hoje. Meu nome é Alexandre, eu sou da área de letras, sou professor de inglês já há algum tempo. E eu queria agradecer muito o convite para estar aqui hoje. Legal, então vamos aí mais uma vez fazer um bate-papo interdisciplinar, né? E aproveitar aí o Alexandre, é mais um integrante do grupo aí que cursa letras, né? E nada melhor do que a gente falar de linguagens, certo? E o que você pode falar aí pra gente do inglês, né? Que é a sua área, tudo. A gente sabe que o inglês está sendo uma língua, né, bem explorada, né? O mundo inteiro aí tá usando dela, estudando dela, né? E ainda a gente tem várias variações, digamos assim, né? Sim, a gente tem bastante variação. Principalmente, a maior variação que o pessoal conhece, né, é a variação do inglês americano e do inglês que se fala na Europa, que eles chamam de inglês britânico. Que se fala nos países como Inglaterra, Holanda, países que fazem parte da Grã-Bretanha. A maior diferença vai ser no sotaque e em algumas palavras, né? A gente tem algumas diferenças de palavra como televisão ou algumas outras palavras tipo elevador que mudam muito, que nos Estados Unidos eles falam elevator, e na Inglaterra, em países que falam inglês britânico, eles usam a palavra lift. Então essa é uma das grandes diferenças. Além de outras diferenças também, poucas diferenças gramaticais, mas em geral as duas línguas funcionam basicamente da mesma forma. A gente vai ver, né, que a língua em si, né, essa manifestação da humanidade, a linguagem, né, ela acompanha o mesmo ritmo que nós da biologia estudamos sobre os seres vivos, né? Ela acompanha derivações, implementações, para chegar onde está hoje, né? Sim, a linguagem é uma forma social das pessoas de colocar em palavras aquilo que elas abstraem. Então, assim, é muito interessante você ver como as pessoas usam a linguagem para evoluir, para explicar, para usar nas artes. Então, assim, a linguagem hoje ela é a base de tudo que a gente conhece como sociedade. Que legal. Então, vamos ali mais uma vez para a nossa mesa didática. Então, vamos começar a falar um pouco sobre ancestralidade e descendência. Na biologia, usamos uma ferramenta chamada árvore filogenética. Consiste no seguinte esquema. Temos um diagrama, como se fosse uma árvore, e dessa árvore saem vários ramos. Esses ramos, as pontas, indicam uma certa linearidade de tempo, enquanto mais acima é indicado organismos que vivem atualmente, enquanto mais abaixo é indicado organismos ancestrais, que já foram extintos. Atualmente podemos ter ramos e encontrar seres vivos como, por exemplo, espiroqueta, que é um tipo de bactéria, cianobactérias, que são como se fossem bactérias com clorofila. Temos um outro grupo aqui chamado de arqueobactérias, que são bactérias que vivem em condições extremas. Temos protozoários, animais, fungos e plantas. E todos eles compartilham algo em comum com um único ancestral, que chamamos de LUCA, Last Universal Common Ancestor, o último ancestral comum. Ou seja, todos esses seres vivos hoje em dia mantêm alguma característica que no passado tinha nesse ancestral. Em certas regiões dessa árvore também encontramos o que chamamos de nó. E esse nó que gera as ramificações. Na verdade, eles representam os ancestrais comuns, como a gente falou agora. E esses ancestrais deixam descendentes. Os descendentes apresentam modificações, que podem muito bem ser mutações em seus respectivos DNA. Podemos até agrupar esses seres vivos hoje em 3 domínios. Temos o domínio bactéria, temos o domínio arqueia, ambos domínios apresentam organismos com células procariontes, e esse outro grupo
é o domínio eucária, que todos os integrantes têm células eucarionte, ou seja, com núcleo organizado. Tem uma área que justamente serve para a gente montar essas árvores filogenéticas, que é a área da filogenia, né? Ou também chamada de cladística. Cladística, né, vem de clados, e clados são ramos que são formados nessa árvore filogenética. E aí o que a gente usa? A gente pode usar tanto características morfológicas dos seres vivos, certo? Então você tem ali a aparência do esqueleto, das células, do formato. Então, às vezes, alguns cientistas seguem essa linhagem da filogenia morfológica, montando essas árvores filogenéticas, fósseis de ancestrais, né, a respeito justamente da morfologia. E outra forma de fazer a filogenia é pela forma molecular, que é analisando características, moléculas genéticas, como por exemplo o DNA. Então você pega sequências de DNA ali e compara com os seres vivos atuais e alguns fósseis existentes. Isso é muito interessante porque na linguagem a gente trabalha basicamente da mesma forma. A gente não tem um ancestral comum único, mas a gente consegue identificar características que são particulares de uma língua e de outra, que são compatíveis. Quando você compara elas, você consegue ver que essas línguas descendem de uma família igual, certo? Que seria uma família linguística. A gente consegue observar as similaridades entre as línguas através dos ancestrais comuns, e para isso a gente usa o método comparativo. Não existe um ancestral comum definitivo para as línguas, mas a gente possui as famílias linguísticas. Dentre elas, a maior família linguística é a nigero-congolesa, com mais de 1.500 línguas, as austronésias, as transneoguineanas e a nossa família, que é a indo-europeia. Dentro da família indo-europeia, nós temos algumas outras ramificações, a família europeia e a indo-irano. Dentro da família europeia, nós temos as ramificações germânica, romântica e eslavo. E da indo-iraniana, nós temos o índico e o iranjan. Alguns exemplos do germânico, a gente tem o inglês, o alemão. Exemplos do romântico, a gente tem o português. E um exemplo do eslavo, nós temos o russo. Um dos exemplos do índico é o hindu, o punjabi e muitas outras línguas da Índia. E dentro do irandiano nós temos o persa. Então, como vocês acabaram de ver, a linguagem ela funciona de um modo muito parecido com a biologia. Né? O filamento morfológico ele é muito parecido com o que a gente faz, que é comparar línguas, achar semelhanças. E é interessante que essas semelhanças surgem por conta da imigração das tribos antigas. E quando você tinha descobertas novas, ou quando você criava coisas, as tribos elas davam nomes diferentes para isso. Uma tribo que caça um animal, por exemplo, que pode ser chamado de tatu, essa tribo chama esse animal de tatu, e quando elas encontram uma outra tribo, elas veem que o mesmo animal tem um nome diferente. E isso é muito interessante para você ver que a língua, como ela é usada como um objeto social para denominar aquilo que a gente consegue ver e abstrair, essa língua ela se modifica de acordo com o meio que a gente está e com o que a gente consegue desenvolver. Muito interessante também isso, porque assim, como você falou, a língua vai se desenvolvendo, né, vai se implementando, e a língua a gente fala que ela é viva, né? Sim, sim. Então os dialetos, as palavras e tudo mais, ela vai se modificando, certo? Assim como os seres vivos que a gente tem hoje em dia. Os descendentes que vão surgindo, eles vão tendo mutações nos seus DNAs, né, nos seus respectivos DNAs, e aí surgem ali proteínas, características que são manifestadas e que dão certo e eles são selecionados positivamente. Então, digamos que aí o resultado de várias mutações com o passar do tempo são, né, os seres vivos, nós que estamos aqui nesse mundo hoje. Por isso até que a gente não pode dizer, né, um ser vivo é mais evoluído que o outro. Se todos estamos aqui, né, a gente evoluiu junto. Nosso conjunto de mutações que fez a gente estar aqui foi um processo comum, um processo junto, assim como não tem uma língua melhor que a outra, né? Todas são eficientes do jeito que são. Sim, a língua, na verdade, tem muita gente que fala que não gosta de falar inglês, que não gosta de aprender línguas novas, mas a língua nada mais é do que uma ferramenta. Né? A gente utiliza a língua como um meio de chegar ao próximo. A gente utiliza a língua como um meio simplesmente de alcançar pessoas em outros países ou alguém que está na nossa própria vizinhança, nossos amigos, nossos professores. A língua é simplesmente um meio de transmitir aquilo que eu sinto e aquilo que eu penso para o próximo. Então não é uma coisa que a gente gosta ou não gosta, é algo que conecta as pessoas. Legal.
Perfeito, então. Esse foi o nosso Inteiramente de hoje. Espero aí que vocês tenham gostado, certo? E, pô, Ale, brigadão aí pela sua presença. Obrigado a você. Cara, foi demais aí todo esse conhecimento que você trouxe, toda essa cultura aí que a gente pode estar falando e comparando, né, hoje em dia. Então, muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Se você me convidar de novo, eu vou vir com certeza. Perfeito, espero você mais vezes muito aqui. Obrigado, viu? Certo, perfeito. Se você também quiser aí aulas de inglês, né, segue o contato aqui do Alexandre na descrição para vocês, assim como as referências que a gente usou para fazer esse vídeo, né? Não esqueça de curtir e compartilhar, se inscreva aqui no canal, clica no botãozinho aí e não deixe de acompanhar a gente. Toda segunda estamos aí, ok? Então, até a próxima, galera. Valeu!